Célula? Vamos lá. Hebreus 11, verso 23, diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem e feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. Nós estamos diante da Tua palavra, que ela é poderosa, ela nos confronta, ela nos traz ensino, exortação, ela nos consola. Nessa noite, Pai, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, abra os nossos olhos, permita que a nossa mente possa compreender essas verdades. A nossa mente limitada não pode entender essas verdades, mas nós entendemos que o Teu Espírito habita em nós, e Ele pode nos ensinar, Ele pode nos abrir os olhos para entendermos essa palavra, para que venha gerar prática na nossa vida e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que lição, né? Falar de Moisés. Mas eu quero fazer algo um pouco diferente do que a gente tem feito aqui. Eu quero falar de Moisés, falar desse exemplo de fé na mesma maneira como o autor aos Hebreus decide apresentar os heróis da fé, para que haja uma coerência com toda a epístola aos Hebreus. Nós temos que seguir a linha de raciocínio do autor. Nós estamos diante do maior sermão expositivo escrito de toda a história. Quando nós fazemos a leitura da epístola aos Hebreus, nós podemos observar detalhes que o autor usa do Antigo Testamento. Ele faz explicações muito detalhadas a respeito de assuntos, e é sempre muito importante olharmos para o texto bíblico, olharmos para as cartas que são escritas e entender o contexto ao qual aquela carta foi escrita, entender o que acontecia naquela época, entender o que aqueles irmãos que receberam aquela carta estavam vivendo, estavam passando. E o autor dos Hebreus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele então inicia a epístola falando da seguinte forma: ele fala da superioridade da posição de Jesus Cristo. Ele inicia dizendo que Jesus, ele tem um nome maior, ele é maior que os anjos, ele é maior que os profetas, ele tem uma mensagem maior, melhor, e ele é um mensageiro melhor. Logo no início, em Hebreus capítulo 1, ele diz: no início o Senhor Deus falava através dos profetas, mas hoje ele fala através do Filho, através de Jesus Cristo. O que ele está querendo mostrar é que Deus usou maneiras de falar com o povo, mas que hoje, ainda hoje, ele fala através do teu Filho, como na palavra. Por que ele fala isso? A gente tem que perguntar isso por Deus.
antes de começar falando de Moisés, antes de entender qual era o propósito dele em citar Moisés, em citar os heróis da fé, é entender o que aqueles irmãos passavam, como eu disse. Todas as coisas que Deus fez e que Ele sustenta através da palavra dele. Outro ponto que o autor cita é a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele diz que Ele apresenta Cristo como um sumo sacerdote. Ele vai lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, e ele faz um paralelo explicando que o sacerdote daquela época, ele além de prestar sacrifícios para os outros, ele tinha que prestar sacrifício para ele mesmo, mas ele traz Cristo como um sumo sacerdote e como um sacrifício, e como quem não precisa ter sacrifício para si mesmo. Então ele sempre mostra que tudo aquilo que se viveu, que os patriarcas viviam, que a lei apresentou, era sombra, era uma tipificação, era uma imagem desse Cristo. Continuando, ele diz a superioridade do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Ele diz que Cristo tem um ministério sacerdotal superior, porque ele estabelece uma aliança superior, um santuário superior, por meio de um sacrifício superior. Ele diz que o Senhor não quer mais o sacrifício por sangues de bodes, mas que Ele, Jesus Cristo, é um sacrifício vivo, que abriu o caminho para aqueles que creem. Ele também diz da superioridade dos privilégios dos cristãos. Ele fala a respeito da fé salvadora, que é uma fé genuína, baseada em um sacrifício único e verdadeiro, que nos tira de uma fé falsa. E aí ele dá alguns exemplos. Finalizando, ele diz da superioridade da conduta cristã. Ele fala a respeito da conduta cristã para com os outros. Ele fala da conduta cristã em relação a si próprio. E ele fala também em relação a Deus. Então tudo que eu falei aqui é um esboço de todos os capítulos que compõem a Epístola aos Hebreus. Mediante toda essa afirmação, nós podemos concluir que o objetivo principal do autor aos Hebreus é apresentar aquele povo que estava sofrendo perseguição, um caminho. O que acontecia naquela época é que as pessoas estavam sendo extremamente perseguidas. Eu li alguns livros, falavam assim que eles eram impedidos até de comprar, porque eram cristãos. E o título da carta diz tudo, né? Aos Hebreus. Então você olha ali e fala, existia uma massa na sociedade de judeus, agora convertidos, crendo no Messias, crendo na verdade, na obra, no sacrifício de Jesus Cristo, e que eles passavam a ser perseguidos por essa mensagem, eles viam pessoas morrendo por essa mensagem, e por outro lado eles viam ali os judeus, aqueles que estavam nas velhas cerimônias, sem perseguição, tudo normal. E é muito tentador buscar um lugar de comodismo nessas épocas. E é essa a proposta do autor dos Hebreus. Ele traz uma mensagem de doutrina, ele traz ensino, porque aquele povo tinha fé, mas não tinha uma doutrina que estabelecesse, que dava um fundamento sólido para a fé deles. O que ele traz? Ele traz doutrina, ele traz ensino. Ele mostra, olha, vocês têm fé, mas vocês precisam direcionar a sua fé para o lugar certo. Pelo contrário, vocês vão retroceder. Então ele apresenta Jesus Cristo como o centro de todas as coisas. Ele vem mostrar a superioridade, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Sobre as perseguições, sobre as calúnias, sobre a rejeição. Esse é o propósito da carta. Mas uma interpretação dessa epístola requer um conhecimento de 3 grupos distintos que o autor buscava alcançar. Vale dizer aqui que
O autor aos Hebreus, ele é um especialista em expor alguns textos. E ele faz uma exposição muito ampla a respeito de vários assuntos. Não é como Paulo que escreve a epístola e fala: agora vamos tratar deste assunto, vamos tratar dos dons. Olha, referente aos dons, vocês devem agir dessa maneira. Ele trata tudo. Ele junta tudo e traz um fundamento. Então nós temos que entender que ali, em alguns momentos, ele vai estar falando para o primeiro grupo de pessoas, que são os cristãos. Como a gente estava falando hoje, Edgar, o cristão nominal. Aquele que realmente é um cristão. Um outro grupo são os intelectuais convencidos ao Evangelho, que eles têm um pouco de então quer dizer que é politicamente correto. A gente vê muito isso hoje, está de acordo com os meus valores, está de acordo com aquilo que eu penso, então eu acho que é legal, vou continuar, vou começar a ir nessa igreja, acho que eu vou optar em seguir esse estilo de vida, porque tem a ver com aquilo que eu penso que é certo ou que é errado. Um outro grupo é um grupo dos incrédulos, que foram atraídos para o Evangelho e pela pessoa de Cristo, mas não haviam chegado a uma convicção definitiva acerca dele. Então nós temos os cristãos, aqueles que de fato são cristãos, nós temos aqueles que intelectualmente, que moralmente se identificaram com Cristo, e nós temos aqueles que são incrédulos, mas estão ali porque eles querem exigir algo de Deus, porque eles querem barganhar com a sua fé algo de Deus. Isso sempre existiu, não é só nos dias de hoje. Então o principal grupo com que o autor dirige é constituído de hebreus, cristãos que sofreram rejeição e perseguição. Ele busca trazer mensagens de esperança. Ele busca dizer para esses irmãos perseverarem, lembrarem que eles têm a fé em um Cristo, em um Messias que é superior a tudo isso que eles estão vivendo. O segundo grupo a quem o autor se dirige é entregado por judeus incrédulos. Eles estavam convencidos das verdades básicas do Evangelho, mas eles não haviam depositado sua fé em Jesus Cristo. É como eu sempre digo, irmão, não adianta dizer que você tem fé se a sua fé não tem um fundamento. Não adianta você construir uma casa se você não prepara um fundamento. O próprio Jesus disse isso a respeito daquele que constrói a casa na rocha, aquele que constrói a casa na areia. Você precisa ter um fundamento. A sua fé está baseada em quê? Se eu te perguntar agora, em quem está baseada a sua fé? Em milagre? Em fazer algo? Na obra de Cristo na cruz? A gente precisa, como igreja, entender isso. Nós precisamos dar mais valor aos fundamentos. Uma casa, por mais bela que seja, se ela não tem um bom fundamento, ela vai ruir. E a preocupação do autor aos Hebreus é essa: é trazer um firme fundamento, porque a perseguição é uma realidade na vida do cristão, e principalmente nessa época, que era ferro e fogo. O terceiro grupo, então, esse aí, né? Como diz os mais antigos aí, era o grupo que tinha os puxões de orelha. Você deve estar perguntando para mim assim: Júlio, eu vim aqui hoje para ouvir sobre Moisés. Aí você está falando, né? Você já falou aqui do propósito do autor aos Hebreus, o que ele pretende fazer, escrever essa carta. Você já falou aqui dos irmãos, esses três tipos de pessoas que estavam lendo essa carta. Irmãos, o propósito é usar de maneira inspirativa. Hebreus capítulo 11 é uma maneira inspirativa para o fundamento que ele traz em Hebreus capítulo 10. Corre comigo em Hebreus capítulo 10. Não sei se vocês têm aí a Bíblia com título. Geralmente está assim, ó: o sacrifício de Cristo é único e para sempre. Na minha está assim. Então, capítulo 10, fundamento. Capítulo 11, uma inspiração. Ele diz assim, ó: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros,
não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Ele está fazendo aqui uma ponte, o que acontecia, que começou lá em Levítico, o sacrifício do sacerdote para tirar o pecado dos irmãos, que todo ano, que todo tempo deveria ser feito. Então ele continua assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, isso é lindo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo da vida está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Olha que lindo. Aqui ele está falando de um diálogo de Jesus com Deus Pai na eternidade. Jesus dizendo para o Pai assim: o Senhor não quer mais ofertas, o Senhor não quer mais sacrifício. Prepara o povo para mim, que eu vou fazer tudo aquilo que está escrito desde o início ao meu respeito. E isso, irmão, é um sacrifício superior. Ele está mostrando a superioridade de Cristo quanto a ritos sacrificiais. Ele está dizendo, como foi falado aqui na ministração, que o sacrifício de Cristo é único e é válido para toda a eternidade, para que nós venhamos a ser perdoados dos nossos pecados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, e podemos agora entrar com ousadia no lugar santo dos santos para glorificar a Deus. Esse é o propósito do autor das Hebreus. É dizer que tudo aquilo que esses irmãos que conheciam como fundamento de verdade, como algo que era inspirador para eles viverem como sacrifícios, como rituais, isso era sombra. A realidade estava diante deles. O que eles precisavam era direcionar a fé para essa realidade, a fé em Cristo Jesus. Somente. Esse é o propósito. Voltando para a exposição. Então, nos capítulos 10 e 12, o autor monta um fundamento da fé. No capítulo 10, ele apresenta o verdadeiro sacrifício, como eu disse, a respeito da fé. E como que você faz para inspirar um povo hebreu? Vai falar de quem? Dos patriarcas, lógico. Quer ter assunto com um judeu? Fala de Moisés. Fala de Abraão, Isaac, Jacó. Fala da história. Fala isso com você. Você vai ter assunto, você vai ter o melhor amigo ali do seu lado. Então ele fala assim: olha, baseado nesse fundamento que eu estou lhes trazendo a respeito desse sacrifício, eu vou dar para vocês uns exemplos que vocês prestigiam muito e que eles creram nesse Messias que eu estou apresentando para vocês. Aí ele começa a dizer a respeito dos heróis da fé. Então entenda que esse momento da epístola é um momento inspirativo. Ele quer inspirar os irmãos. Ele quer mostrar aos irmãos: olha, tudo isso que vocês veem, existe uma base de verdade nisso, sim. E eu vou mostrar para vocês que Moisés, esse que vocês tanto dizem e respeitam, ele creu nesse Messias. Amém? Vamos continuar. Os antigos, vale lembrar que eles morreram crendo na vinda do Messias. Morreram crendo nisso. Hoje nós somos salvos por quê? Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu, de toda a terra.
Nós cremos em Jesus Cristo, seu Filho único. Nós cremos que Ele nasceu da Virgem. Nós cremos que Ele cresceu, que Ele foi crucificado, subiu aos céus e Ele há de retornar para levar-nos para nós como igreja. Amém? Isso é um fundamento de fé. Hoje, para ser salvo, nós temos que crer nisso, que o Messias já veio, que Ele já realizou a obra. Descansa. Tem gente que precisa descansar. Quer fazer? Entenda. Cristo, Ele já preparou boas obras para aqueles que são salvos. Amém? Aleluia. Vamos continuar. Então agora começa a fazer sentido, né? A entender um pouquinho o porquê de tudo isso. O porquê de falar desses homens que servem até hoje como inspiração de fé. E entender que não adianta falar de Moisés se você não fala de Jesus. Ele é o fundamento, ele é a base de toda a Bíblia. Então vamos lá para a exposição do texto, né? Então, resumindo, capítulo 11 é a inspiração. Vou firmar isso bastante. Para o fundamento no capítulo 10. Qual é o fundamento? O sacrifício de Cristo é definitivo. Já imaginou, irmãos? Olhando para aquele contexto, os irmãos todos desesperados, sem saber o que fazer, e aí vem uma mensagem dessa, vem uma mensagem maravilhosa dessa, dizendo assim: olha, calma. O capítulo 2 até diz assim: olha, calma, que alguns de vocês ainda nem arriscaram perder a vida. Calma. Mas essa fé verdadeira, essa fé que nos mantém firmes mediante as provações, é a fé daquele primeiro grupo que eu falei, os cristãos mesmo. Amém? Vamos à exposição então, só para a gente avançar. Deixa eu ver se eu tenho tempo. E hoje vocês vão embora cedo, hein? Versículo 23. Vamos lá agora falar um pouquinho de Moisés, já que entendemos, né? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. A história de fé de Moisés, ela começa onde? Na família. A história de fé de Moisés, ela começa com o ato de fé dos pais. Todos nós sabemos, né, que existia um decreto, as crianças estavam sendo mortas, e aí os pais de Moisés, em um ato não de desespero, como muitos liberais dizem, mas em um ato de fé. Irmãos, já parou para pensar que o momento que você mais manifesta a fé é quando você não pode fazer nada? O momento que você mais tem fé é quando você entende, assim, ó, acabou, meu, acabou, Deus. Até aqui. É quando a gente entende, né, que os milagres acontecem, quando o médico chega e fala assim: olha, acabou. O que a medicina, o que a ciência pode fazer, a gente fez. Aí entra o quê? A fé. E não é que acontece? Isso é lindo. Então, nesse momento aqui, o que a gente aprende com isso? Precisamos, como pais, demonstrar uma atitude de fé aos nossos filhos. Não foi Moisés que se jogou no rio, não. Ele era criança, recém-nascido. Os pais tiveram uma atitude de fé. Eles confiaram em Deus. Olha essa fé. Confiaram tanto em Deus que Deus faria algo pelo filho. Eles colocaram criança. E Deus cuida. E Deus guarda. Então, primeiro aprendizado da noite: a fé de Moisés começou na família. Uma advertência: não, cuidado, os pais, mães, né? Com atitudes que vocês têm perante seus filhos. Os filhos, eles, o primeiro contato que eles têm como igreja, como sociedade, são os pais. Já parou para pensar se suas atitudes estão demonstrando fé ou desespero? Já parou para pensar se você não está querendo fazer algo por você mesmo, ou você está fazendo algo baseado
Deus falou. Pensa a respeito disso. Amém? Continuando aí, ó. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Versículo 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de quem? Por amor de quem está aí na sua Bíblia? Por amor de Cristo. Ué? Por amor de Cristo? Sim. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. O historiador Flávio José, ele tem um relato interessante a respeito de Moisés, que ele disse que quando Moisés era bem pequenininho, está na Bíblia, não, é uma história, depois pesquisem lá, Flávio José, diz que Moisés sentou no colo do faraó, e o faraó, para brincar com ele, colocou a coroa na cabeça de Moisés. E Moisés, né, como uma criança, né, bem crente, ele tira a coroa, joga no chão e pisa nela. Olha como que, se a gente for analisar, né, sabendo do restante da história, olha como que isso é lindo. Mostrava que realmente Deus tinha um propósito na vida dele de fazer com que ele fosse o libertador, com que aquela mão que oprimia o povo seria pisoteada, e eles haveriam de ser libertos. É um trecho histórico, mas cabe muito ao momento. Então a verdadeira fé genuína não é moeda de barganha. Não é. Hoje em dia, irmãos, tem muita gente que usa da fé para querer exigir, para querer buscar algo de Deus, para querer fazer uma troca com Deus. E eu acho que é muito triste para essas pessoas que querem agir dessa maneira, quando elas vão ler o versículo 26, que diz assim, que por amor a Cristo, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Tem gente que facilmente depositaria fé nas riquezas do Egito. Facilmente. É muito dinheiro. É muita coisa. Deus vai me dar. Eu creio, Ele me dá. Eu dou, Ele me dá. Se eu dou, Ele me dá. A fé é isso. Viu como que lá no princípio que eu falei de fundamento de fé, tudo isso tem importância na vida do cristão? Se você não tem um firme fundamento a respeito de onde que a sua fé está alicerçada, irmão, o cara falou aqui que se você tem que dar 1.000, você vai ganhar 10, você vai. Tranquilo. Tá, como? Esse negócio é melhor do que pirâmide. Estou dando 1.000 ganhando 10. Você é exaltado? Aí você olha para a maneira como que a Bíblia descreve um exemplo de fé, diz que ele, por amor a Cristo, considerou a desonra. Ele considerou a desonra uma riqueza maior. É a fé. Você tem fé? A fé é isso. Irmãos, pelo amor de Deus, busquem fundamentar a sua fé na verdade do Evangelho. Cuidado com os discursos que vêm aí. Cuidado com os discursos maliciosos que entram na nossa mente. Cuidado. Gente, ele contemplava o quê? A sua recompensa. A fé, ela nos faz olhar para a recompensa que há de vir. Ainda que o próprio autor aos Hebreus diz que nenhum desses homens recebeu o que lhes foi prometido. Você tem fé? Viu como que o conceito de fé é banalizado hoje em dia? Viu como que hoje as pessoas dizem, irmão, você tem fé? Bebe essa água aqui, ó. Bebe, irmão. Oração da fé aqui agora. Concentra-se. Eu vou unir a minha fé com a sua. E a gente vai. Entendeu? Fundamento é importante. Leia Hebreus, come isso aqui com arroz e feijão.
Então, uma fé verdadeira sempre nos motiva a agir por amor a Cristo. Amém? A fé verdadeira sempre vai nos impulsionar a agir em amor a Cristo. Sempre. Ela sempre vai te empurrar, vai te conduzir a fazer coisas que você não quer. Moisés até tentou, né? O que ele fez quando ele tentou fazer do jeito dele? Virou um homicida, sofreu uma reclusão, ficou no deserto, para aprender que não era da maneira dele. Amém? Verso 27. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, isso é importante, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Verso 29. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho com a terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então, irmãos, Moisés ele não saiu do Egito por sua força, tá? Moisés, repara que é muito interessante a vida de Moisés para a gente concluir. Nós temos aqui 3 citações que começam assim, ó, pela fé. Já reparou, fazendo uma leitura, que Moisés sempre, antes de agir, ele ouviu o que Deus tinha falado? Já reparou isso? Mas nós vamos ter uma guerra. O que Moisés fazia? Ele se amava? Não, o que ele fazia? Ele buscava em Deus algo, argumentos, para que a fé dele esteja estabelecida naquilo que Deus ia fazer, naquilo que Deus planejava fazer, naquilo que Deus queria fazer. Olha como que isso é peculiar. Às vezes nós estamos aqui, nós temos uma conferência, alguma coisa, e nós saímos tão empolgados, por quê? Fé. Olha o conceito de fé. Fazer. Fé. E aí? Sei lá. Mas você não consulta a Deus. E aí? Você se frustra. E aí? Você culpa a Deus. Irmãos, entenda. A Bíblia era muito clara quanto da história de Moisés. Ele sim, Deus tinha o propósito dele ser o libertador, amém? Ele seria o libertador. Mas como ele olha os 2 israelitas brigando, o que ele faz? Os israelitas, o egípcio oprimindo o israelita, o que ele faz? Ele vai e mata. Você entendeu que não é da maneira que a gente faz? Não adianta ter fé, que na verdade não é fé, é um pensamento positivo, que não é fé. Para querer fazer algo, se você não entende o tempo e o momento que Deus quer fazer, é importante isso. Moisés não age por si só. Moisés ele sempre age debaixo de uma orientação de Deus, sempre. E é isso que faz dele um exemplo de fé. Amém? Fique de pé no seu lugar, então, eu tenho 4 aplicações para fazer. Primeiro, Cristo é toda a verdade. Confiar nele significa não retroceder. Amém? Lembra do contexto que eu falei que os irmãos estavam vivendo? Cristo é toda a verdade. Ainda que venham situações, ainda que venham dificuldades, tenha a sua fé fundamentada em Cristo, na obra de Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o sacrifício vivo, Ele é maior do que os profetas, Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que todas as coisas, porque Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Amém? Segundo, não busque fazer algo somente confiando em você. Porque quando você busca fazer algo confiando em você, você está preso em situações.
Quando nós queremos fazer algo baseado naquilo que nós podemos fazer, escuta isso aqui. O dia que o seu dinheiro acaba, você não serve para nada. Se você faz algo baseado em dinheiro, baseado em posses, baseado nas suas habilidades, o dia que você for cometido em doença, você não presta para nada. O dia que o seu dinheiro acaba aqui em uma situação, você não é ninguém. O Evangelho não tem valor para você. Entenda isso. A nossa fé está em Cristo, por isso nós não olhamos as situações, nós avançamos. Terceiro, pais, sejam exemplos de fé para os seus filhos. Pelo amor de Deus. Homens, tomem posição de homens de Deus. Não sejam moleques. Mulheres, sejam mulheres de Deus. Amém? Tenha uma posição perante a Deus. Quando você entende que a sua posição é perante a Deus, você não está preso a agradar pessoas. Quando você agrada a Deus, automaticamente você está vivendo uma conduta verdadeira, uma conduta real. Então pare de pesquisar na internet aí, como que agradar o filho? Não, leia a Bíblia, siga a Bíblia, obedeça a palavra de Deus. Mulher, busca que ser uma mulher de Deus. Para com essas ideologias. Homens, busquem ser homens de Deus. E assim, vocês, vou falar agora que meu pai fala aqui, e depois você não vai precisar ir visitar seu filho em alguns lugares. A palavra de Deus, ela é viva. Amém? Sejam homens e mulheres de Deus. 4. Pela fé, não pela ignorância. Mais uma vez, pela fé, não pela ignorância. A fé também é inteligente. Tá? Lembra da água que eu falei aqui? Cuidado com esse negócio. Tá bom? Sejam prudentes sem entender que a fé tem uma base sólida, que é a palavra da verdade. Se está, como os primeiros irmãos diziam, se está na palavra, nós seguimos. Se não está, nós descartamos. Se está na palavra, nós seguimos. Se não está na palavra de Deus, nós desprezamos. Amém, irmãos? Quero orar por vocês e por mim também. Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos.